bem-vindo ao projeto Imob em Foco. Lembra, nós estamos numa série de 4 vídeos do nosso presidente João Teodoro, presidente do COFES, isso mesmo. E este é o último vídeo dessa série de 4 vídeos. Neste vídeo, João Teodoro vai falar um pouquinho a respeito da legalização da profissão de corretor de imóveis, tudo que envolveu a história da legalização, e também vai trazer uma mensagem para você, futuro gestor de negócios imobiliários que pretende ingressar nessa carreira brilhante que é a intermediação de imóveis, tá certo? Você já sabe, gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu diria o seguinte, para os nossos colegas, principalmente para esses novos colegas que estão chegando agora, fazendo aqui o seu curso, daqui a pouco terão a sua licença de trabalho caracterizada pela inscrição no Conselho Regional respectivo. E realmente hoje em dia nós vivemos dias diferentes, né, daqueles dias tradicionais, quando nós fundamos legalmente a nossa profissão lá em 1962. Aliás, é interessante você me dar a oportunidade de discorrer um pouquinho mais nesse momento, porque é importante para esses novos alunos saberem como foi que a profissão se caracterizou como uma profissão regulamentada e por que ela se caracteriza como uma profissão regulamentada. Lá em 1962, nós tivemos no dia 27 de agosto a promulgação da Lei 4.116, a primeira lei regulamentadora da profissão. E uma coisa interessante de se dizer é que ela foi promulgada e não sancionada. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, embora as pessoas nem sempre saibam disso. A lei sancionada é aquela que é assinada finalmente pelo presidente da República. A lei promulgada é aquela que é recusada pelo presidente da República, ou seja, é vetada pelo presidente da República, ela retorna ao Parlamento, ao Senado e à Câmara, e lá os deputados e senadores reunidos e por votação de maioria qualificada, né, ou seja, 3/5 do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, eles conseguem reverter a recusa do presidente, ou seja, o veto do presidente, e aí a lei entra em vigor de qualquer forma. Mesmo contra a vontade do presidente, ela entra em vigor porque ela é promulgada pelo Congresso Nacional, ou seja, ela é assinada não pelo presidente da República, mas pelo presidente do Congresso, que é a pessoa que preside o Senado Federal. Então, por exemplo, a Lei 4.116, que foi vetada pelo presidente e retornou ao Congresso, ela foi promulgada pelo Congresso Nacional e assinou no lugar do presidente da República o presidente do Senado Federal, que era também concomitantemente presidente do Congresso. O Congresso é representado pelas duas casas, naturalmente, a Câmara e o Senado, e era o senador Auro de Moura Andrade. Então nós tivemos a primeira regulamentação da lei da profissão pela Lei 4.116 em 27 de agosto de 1962. Por isso hoje nós comemoramos os 58 anos da nossa profissão como profissão regulamentada. Essa Lei 4.116 ela acabou sendo declarada inconstitucional lá em 1976. Por que ela foi declarada inconstitucional? É uma curiosidade também que eu passo aqui para vocês rapidamente. A Lei 4.116 foi uma lei que foi escrita com vários defeitos. Por exemplo, ela não exigia nenhuma formação educacional e nem técnica para o cidadão se tornar corretor de imóveis. Ou seja, o cidadão podia ser até analfabeto, não saber sequer assinar o nome, ele podia se inscrever como corretor de imóveis. E nós sempre defendemos a tese de que a profissão de corretor de imóveis não é uma profissão de simples pessoas aproximadoras de partes interessadas no negócio, mas uma profissão técnica. Você tem de conhecer uma série de coisas, nós já vimos isso aqui, para você ser corretor de imóveis. E a Lei 4.116 não exigia nada disso. E aí, como havia naquele tempo, né, isso lá nos idos de na década de 1970, havia muita gente que tinha interesse em exercer negócios, em realizar negócios imobiliários e não tinha nada a ver com a profissão de corretor. Eram engenheiros, advogados, gerentes de bancos, comerciantes, o açougueiro, o padeiro, todo mundo queria ser corretor de imóveis. E para eles não era negócio ter uma profissão regulamentada
para exercer negócios imobiliários, porque eles perderiam a possibilidade de, eventualmente, ganhar um dinheirinho extra. Então, ingressaram com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.116 e, lamentavelmente, conseguiram a sua declaração. Ou não tão lamentavelmente, né? Porque, na verdade, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.116, nós tivemos a oportunidade de aperfeiçoar o texto dessa lei e transformá-la numa nova lei. Foi daí que surgiu, nós conseguimos manter em vigência a Lei 4.116 sob a égide de um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal da época, né? E trabalhamos aí para a nova lei. E a Lei 6.530, que hoje regulamenta a nossa profissão, foi finalmente aprovada no dia 12 de maio de 1978. E, óbvio, com a aprovação da Lei 6.530, revogou-se a Lei 4.116. E até hoje regulamenta a nossa profissão. Muito bem, dali para cá, tudo que nós temos feito pela profissão é tentar melhorar a qualidade do profissional corretor de imóveis. Isso é muito importante dizer aqui para vocês que estão se formando nesse momento, porque a qualidade profissional é que garante a sua permanência como profissional da intermediação de negócio imobiliário. Se você vem com a intenção de ser apenas mais um, pode esquecer, é melhor nem fazer a sua inscrição no conselho. Agora, se você vem com a vontade de realmente se tornar um profissional qualificado e cada dia mais buscar melhorar os seus conhecimentos para oferecer um serviço de qualidade para a sociedade, então você é muito bem-vindo, seja bem-vindo, porque você vai ter muito sucesso. Eu quero só dar um exemplo. Eu tenho feito muitas viagens pelo exterior, aliás, sempre fiz, né? Mesmo antes de ser representante da nossa categoria profissional, eu já viajava com interesse em conhecer novas realidades nas profissões que eu tenderia a abraçar dali para frente. Abracei a profissão de corretor de imóveis e procurei conhecer o que acontece no mundo para a profissão de corretor de imóveis. E eu tenho acompanhado, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu admiro muito a organização da profissão de corretor de imóveis nos Estados Unidos. Tenho procurado acompanhar e tive o privilégio de, como presidente do COFES, ser 2 vezes convidados para participar do Board Director da NAR, que é National Association of Realtors, que é a Associação de Corretores de Imóveis dos Estados Unidos. Tem hoje aproximadamente 1.400.000 associados, é a maior do mundo. Nós somos a segunda maior do mundo, com cerca de 400.000, mas eles têm sozinhos 1.400.000 associados, é enorme. E essa associação, eles promovem eles promovem 2 reuniões do Board Director, ou seja, da diretoria da associação, por ano. E essas reuniões de diretoria são reuniões em que também são julgados processos éticos contra corretores de imóveis. E eu fiquei absurdamente estarrecido com o que vi como membro da diretoria da NAR dos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil nós julgamos aí, nós autuamos e julgamos pelo sistema COFES-CRES, né, pelos CRESs e também depois pelo Conselho Federal, alguma coisa perto de 45 mil processos administrativos, né, por ano. Lá no Conselho, nos Estados Unidos, eles julgam em cada sessão plenária deles, né, em cada reunião dessa de diretoria, eles julgam 2, 3 processos. É uma coisa assim absurda. Por quê? Porque o corretor de imóveis norte-americano ele tem uma regulação muito rígida a partir do Estado. Eles não têm conselhos como nós temos aqui no Brasil, mas tem uma regulamentação muito rígida. E se o cidadão der qualquer escorregado no tomate, ele cai fora da profissão mesmo. Não tem como ele sobreviver na profissão. O governo tira ele da profissão. Então isso pesa muito no exercício da profissão e, obviamente, faz com que o cidadão que queira ser corretor, ele tenha um comportamento ético exemplar. Não pode ser diferente nos Estados Unidos de jeito nenhum, senão ele perde a licença dele. E lá você exercer qualquer profissão sem ter licença prévia, você está sujeito à pena de prisão, não tenha dúvida disso. Aqui no Brasil, nem tanto, mas lá está. Então, o pessoal exerce a profissão de corretor de imóveis com uma retidão ética absolutamente impressionante. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não é assim. Nós temos muitos casos de comportamento completamente antiético, não só perante a sociedade, que é a nossa clientela, mas também perante aos próprios colegas corretores de imóveis. Por isso, a minha mensagem aqui para os meus colegas que estão chegando
A grande malandragem, né, a gente costuma brincar quando faz um discurso para novos corretores de imóveis, a grande malandragem do corretor de imóveis é ser honesto. Né? O cidadão precisa ser honesto, precisa ser probo. Isso, ele tem de ter muitos conhecimentos técnicos. Se você não tiver conhecimentos técnicos, você desliza na ética, às vezes sem querer. Você acaba cometendo que comprometem a tua lisura e até a tua imagem como profissional ético por desconhecimento de causa. Então é importante que você tenha o pensamento focado na honestidade, na probidade, na competência profissional para que você consiga sobreviver bem na profissão. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês como recado é isso, né? Sejam malandramente honestos, porque com certeza é isso que vai fazer com que vocês tenham sucesso na profissão e não vão trazer problema nenhum para o Conselho Regional, nem para o Conselho Federal. Porque ao contrário do que muita gente pensa, embora a gente também represente, né? A Lei 6.530, no seu artigo 7º, ela dá aos Conselhos Regionais e ao Conselho Federal o direito de representar os corretores de imóveis, né? Tanto em juízo quanto fora dele. Mas a principal atividade do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais é justamente a fiscalização do exercício profissional. E nós não damos mole, não. Né? Quando o cidadão sai fora da boa conduta, ele é pego pela fiscalização ou ele é denunciado pelo próprio cliente, mas ele vai responder o processo administrativo disciplinar e pode, inclusive, ter a sua inscrição no Conselho cassada se o que ele realizou em desconformidade com a ética for alguma coisa muito pesada que implique uma punição maior. Mas ele pode responder, ele pode receber, por exemplo, uma pena de advertência verbal, ele pode receber uma pena de advertência escrita, como ele pode receber uma pena de multa em vários níveis, dependendo do grau do julgamento que foi feito ao ato por ele praticado, né? E pode receber também uma suspensão por até 90 dias e ainda pode receber a própria cassação, ou seja, a suspensão definitiva da sua licença para trabalhar como profissional corretor de imóveis. Então, a recomendação que eu deixo sejam muito bem-vindos à profissão, parabéns, porque vocês estão estudando numa excelente escola, estão com oportunidades para aprender muito e, de fato, trazer para a profissão uma qualidade inusitada até como profissional. Então, aproveitem isso e mantenham isso na sua cabeça. Estudem, estudem e estudem. E não pensem que depois que vocês tirarem o diploma de gestor em negócios imobiliários, tirarem a sua inscrição no CRES, vocês já estarão perfeitos profissionais. Não, porque hoje em dia, todo dia nós temos novidade, todo santo dia, seja na economia, seja na área de financiamento, seja na área educacional, na área documental, leis, todo santo dia nós temos novos conhecimentos a serem adquiridos. Então, qualquer profissional, mas vamos falar especialmente aqui dos corretores de imóveis, tem de estar diariamente estudando tudo que acontece na sociedade, inclusive sobre tecnologia. Nós estamos acabando de ver agora que a tecnologia ingressou de uma forma muito forte na nossa vida como profissionais e a gente não pode descartar mais isso, ok? Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam se tornar grandes colegas nossos para juntos nós construirmos uma grande profissão. Fiquem com Deus.